Boa noite a todos. Eu presumo que vocês estejam razoavelmente cansados de várias palestras que assistiram esses dias, né? Por conta do ENCOAD, mas a vida continua, as aulas também. E hoje a gente vai tratar de um assunto importante. Vamos falar um pouco sobre PIB e falar um pouco sobre a atualidade, o que está acontecendo agora em relação ao Brasil, em relação ao mundo, com a questão do PIB, tá certo? Vamos lá? O que acontece? Contabilidade nacional ou social. Lá atrás passou a haver uma preocupação em medir a produção que o sistema econômico fazia. Como é que pode se medir isso? E por que a necessidade de medir? A gente já falou também, desculpe, deixa eu abaixar isso. A gente já falou também há algum tempo sobre a questão da escassez de recursos, né? E a gente tem que fazer uma opção de aplicar esses recursos da melhor forma possível. Então, se existe uma escassez, existe a preocupação em medir quanto que nós realizamos, quanto que o sistema econômico realiza de produção. Exatamente porque os recursos devem ser empregados de forma adequada para você conseguir a maior quantidade possível de bens e de serviços. E isso então nos remete à questão da eficiência no sistema produtivo. Como é que está o nosso sistema produtivo? O que é que nós estamos produzindo? Quanto nós estamos produzindo? Certo? Por essa razão é que passou a haver essa preocupação. Então, a primeira razão era isso, que a eficiência precisava ser sistematicamente avaliada. Eu estou aplicando bem os meus recursos? Então eu preciso ter registro dessa atividade econômica, né, para poder fazer essa análise. Então a primeira questão era avaliar se a nossa eficiência estava sendo bem avaliada, se nós estamos sendo eficientes na nossa questão de produção. E existia uma outra questão, que foi a crise econômica de 1929, vocês não eram pequenos nessa época, né? Brincadeira, que houve uma grande redução da atividade econômica. Nós tivemos duas grandes guerras mundiais, né? E a partir dessas guerras mundiais passou a haver uma presença mais constante do Estado como regulador de atividade econômica. O Estado passou a ser um regulador. E aí passou-se então também a ter a necessidade de ter meios que permitissem avaliar essas atividades econômicas. Aí surgiu o conceito então de contabilidade social ou nacional, que vai fazer o seguinte, vai fazer o quê? O que essa contabilidade social ou nacional vai nos dar? Ela vai nos dar em termos quantitativos o desempenho global da economia. Guardem isso. Essa contabilidade vai nos dar em termos quantitativos qual o desempenho global de uma economia. Tá? Então, essas duas razões eram suficientes para que nós passássemos a ter essa contabilidade social ou contabilidade nacional. E aí passou-se a ter algumas necessidades. Quais eram essas necessidades? Nós precisávamos estabelecer um período para você medir o total de bens e serviços produzidos. E precisava também estabelecer uma unidade de medida comum, porque os bens e os serviços tinham medidas diferentes. Petróleo é medido em barris, produção pecuária é medida em arrobas, energia é medida em quilowatts, então precisava ter uma medida comum. Aí decidiu-se que o PIB seria medido num ano, coincidentemente com o ano civil. Embora hoje a gente tenha isso parcelado para depois compor o PIB anual, tá? A gente faz isso de forma trimestral e nós vamos falar sobre isso também, a questão do Brasil hoje, mas ele reflete aquilo que aconteceu durante o ano civil. E a unidade é medida em termos monetários. Por quê? Todos os bens e serviços podem ser expressos em dinheiro. Então você vai ter os barris de petróleo expressos em dinheiro, as arrobas de boi expressos em dinheiro e os quilowatts de energia expressos também em dinheiro. Para isso ficar padrão, né? Para você ter uma unidade de medida comum.
Então, estabeleceu-se que o período era um ano, coincidente com o ano civil, e a unidade seria em termos monetários, tá certo? Aí surgiu o grande conceito de PIB, Produto Interno Bruto. E qual é o conceito de PIB? PIB representa a soma em valores monetários de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região. E essa região pode ser país, estado ou cidades durante um período determinado, mês, trimestre, ano, tá? E é preciso que se destaque que o PIB é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia com o objetivo de mensurar a atividade econômica de uma região. Ou seja, você vai avaliar qual é a atividade econômica de uma região, você usa o PIB e suas variações durante esses períodos para dizer, porque isso representa a soma, em claro, volto a insistir, a soma em valores monetários de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região, certo? Então, e vocês não vão falar sobre isso, nos últimos dias falou-se muito a respeito do PIB, né? Todos os canais de informação, jornais, revistas, televisão, falaram muito a respeito do PIB, por uma questão muito simples. O PIB caiu. Então vamos ver algumas características que esse PIB vai ter. Na contagem do PIB, consideram-se apenas bens e serviços finais, excluindo da conta todos os bens de consumo intermediário. Por que razão? Para você evitar dupla contagem, quando esses valores numa cadeia de produção aparecem contados duas vezes. Por exemplo, se você tem um produto que é final, que é feito com vidro, você não vai contar ele primeiro o vidro, depois o produto acabado. Senão você vai estar contando duas vezes. Papel, mesma coisa, você não vai contar o produto durante a fase intermediária, você conta o produto final. Então, você conta apenas bens e serviços finais, você excluindo da conta todos os bens de consumo intermediário, tá certo? Para evitar essa dupla contagem. Outra questão do PIB, ó. PIB é uma medida de fluxo de produção, produção por unidade de tempo, no caso o ano, mas ele não considera estoques de capital, estoques que a economia possa ter, que são importantes e determinantes nesse fluxo de produção, mas que não são computados como estoques. Ou seja, você tem capital social, capital humano, o capital natural que você tem de uma região, o nível de eficiência das instituições, isso não é considerado porque ele conta o fluxo de produção no determinado período, certo? Então esses estoques que você possa ter aí da economia, esses estoques de capital, não são considerados. Eles são importantes no processo, no fluxo de produção, mas você não é considerado ele como um item a ser somado, tá certo? Outra coisa, ó, o PIB per capita é frequentemente usado como um indicador, seguindo a ideia de que os cidadãos se beneficiariam de um aumento na produção agregada do seu país. É comum, às vezes, a gente ver em matérias de caráter econômico, dizer que o PIB per capita naquela região é tanto. Ou seja, esse valor é usado para dar a ideia de que os cidadãos se beneficiariam num aumento dessa produção agregada, tá? Agora, o PIB per capita não é uma medida de renda pessoal. Significa dizer o seguinte, que se eu atribuo um PIB per capita de uma região tantos dólares, tá? Isso não é uma medida de renda de cada um dos cidadãos, tá? É a renda, é o produto interno bruto, ou seja, a soma de tudo que é produzido dividido pelo número de habitantes, para dar o PIB per capita, mas não quer dizer que seja a renda da pessoa, tá? Por isso é que existe essa outra informação, ó, o PIB pode aumentar enquanto a maioria dos cidadãos de um país ficam mais pobres, ou proporcionalmente não tão ricos, pois o PIB não considera o nível de desigualdade de renda de uma sociedade. Se nós tivermos uma sociedade, vamos supor que nós fôssemos medir o PIB de uma comunidade, de uma cidade com 20 mil habitantes. 1.000 desses habitantes têm um incremento e uma renda, uma produção muito grande.
Ou seja, essa produção muito grande de 1.000 pessoas pode dar um aumento significativo no PIB, porque é o Produto Interno Bruto, que é a soma de tudo que é produzido naquela cidade, naquele período. Essas 1.000 pessoas podem ter renda que aumente o PIB bastante. Isso não quer dizer que os outros 19.000 se valeram disso. Quer dizer, o PIB aumentou, mas a maioria dos cidadãos de um país ficaram mais pobres, ou de uma cidade. Por quê? Porque o PIB não considera esse nível de desigualdade de renda. Ele soma tudo que é produzido em bens e serviços numa determinada região, num determinado período. Tá? Então nós não podemos considerar que o PIB seja uma medida de renda pessoal. Tá certo? Então veja só, é aquilo que a gente falou, o PIB não leva em consideração diferenças na distribuição de renda entre pobres e ricos. Sistematicamente não. Uma região pode apresentar um PIB, uma elevação de um PIB sem que seus habitantes todos tenham tido uma elevação de renda. Outra questão é a qualidade de bens e serviços. O PIB é uma medida quantitativa e não qualitativa. Então, quando dois bens podem ter qualidades diferentes, mas se são vendidos a um mesmo preço, o valor registrado por PIB será o mesmo. Quer dizer, então pode ter isso aí, distorções de bem-estar. O exemplo é de uma cidade que produza bolos de ótima qualidade pelo mesmo preço de bolos ruins da cidade ao lado. O PIB calculado para as duas será o mesmo. Ou seja, é o valor que é agregado com a venda desse produto, da produção desses bolos. Embora a qualidade de vida de consumo será diferente para cada uma delas. Quem consome bolo bom vai ter uma qualidade de vida melhor. Quem consome bolo ruim vai ter uma qualidade de vida pior e uma percepção também pior, tá certo? Então, porque o PIB não considera qualidade de bens e serviços. Tá? Outra questão que precisa ficar bem clara. O PIB não mede qualidade de bens, mede quantidade de bens. Outra questão, que transações não comerciais também não são registradas no PIB. O PIB exclui essas atividades produtivas que não ocorrem dentro do mercado. Por exemplo, serviços voluntários não pagos. Aquele serviço tem um valor? Tem, mas ele não é considerado no PIB, porque ele não é uma transação comercial. Produção para consumo próprio. Aquela horta que você tem no fundo da sua casa, que você produz bastante e que você dá para os vizinhos e tal. Isso não é... Houve uma produção de bens? Houve, mas isso não é registrado no PIB, tá certo? Porque são transações não comerciais. Outra questão são as transações clandestinas, porque não conta atividade que contribui para a produção. Não passam pelo mercado oficialmente, tá certo? Quais são essas atividades? Contrabando, venda de produtos ilegais. Ou seja, se você pegar muitos produtos aí hoje da área de informática, você tem uma produção que é registrada no PIB. Aquilo que é produzido, vendido aqui, com nota e tudo mais. Agora, quando você compra algo que vem de contrabando do Paraguai, isso não é registrado no PIB. Isso não aconteceu oficialmente, então são transações clandestinas que você não tem como considerar, tá certo? E nem as não comerciais, né? Aquela hortinha legal que você tem lá, você que produz leite e uma parte você manda para o laticínio, vende, isso é considerado no PIB. Mas uma parte você dá para o seu vizinho, que ele tem criança pequena e não tem vaca e tudo mais, e outra parte você também faz queijo e dá os queijos para os seus amigos e tudo mais, também não é considerado, porque são transações não comerciais. Isso não é registrado no PIB, certo? Outra questão são as externalidades. O PIB ignora a presença de externalidades. São aqueles efeitos não contabilizados pelo mercado, danos ao meio ambiente. Há regiões que na sua produção produz também danos ao meio ambiente. Então, o exemplo é esse, ó.
Um país que cortar e vender todas as suas árvores terá um aumento do seu PIB, porque está vendendo madeira, mesmo que os efeitos sociais sejam negativos, devido à poluição, perda de biodiversidade, área de lazer, etc. Ou seja, o PIB não considera, para efeito de contagem, as externalidades, ou seja, aquilo que acontece na sua produção. Você pode estar danificando o meio ambiente. Nós temos exemplos marcantes disso, né? Veja essa questão da mineração. O minério é uma coisa importante na composição do PIB, ele é registrado, mas não é considerado o estrago que ele faz no meio ambiente e que eventualmente gera, né, efeitos mais sérios aí, certo? Outra coisa, o PIB anual não é um indicador de longo prazo. Ele aponta as variações que podem ter dentro daquele período, né? Você pode ter ataque especulativo, bolha de crescimento, que já houve em alguns lugares, algumas bolhas na questão de construção civil e tal, descoberta de jazidas de recursos naturais. Tudo isso são eventos que podem acontecer momentâneos, tá? E isso não garante que esse crescimento vai continuar. Então, você pode ter, por conta de algum evento como esse, você pode ter um crescimento muito grande de um PIB num determinado período, num ano. Isso não quer dizer que isso vá ser mantido e nem que isso vá ser distribuído pela sociedade. Como nós já dissemos, o PIB não é uma medida de renda pessoal, tá certo? Então, você pode ter naquele momento, mas aquilo não vai necessariamente refletir no crescimento de renda das pessoas e nem mostrar que seja um crescimento a longo prazo, porque é medido naquele momento, naquele ano, tá certo? Bem, eu acho que os conceitos daquilo que é PIB, daquilo que nós temos de influência, que os estoques de capital não contam, é, importante que consideramos apenas bens e serviços finais, né, para evitar a dupla contagem. Importante que a gente saiba que o PIB não é uma medida de renda pessoal. O PIB pode aumentar numa região e não necessariamente as pessoas daquela região terem proporcionalmente o mesmo aumento de renda. O PIB não leva em consideração a distribuição entre renda de ricos e pobres. Outra questão, a questão da qualidade dos produtos também não é avaliada, né? Outra questão importante, a gente não considera no PIB as transações não comerciais, atividades que são produtivas, mas que não ocorrem dentro do mercado formal, tá? Então, nós temos isso demais. Hoje tem muita ONG, né? Muito trabalho voluntário que está produzindo, mas que não está aparecendo no PIB, tá? Mesmo a produção para consumo próprio, serviço de livre acesso trocados pela internet, as velhas transações clandestinas, né? Hoje, acho que diminuiu um pouco, mas nós tínhamos um contrabando de cigarro monstruoso no Brasil, né? As empresas brasileiras quase que não vendiam mais cigarro. Todo lugar onde você ia comprar o cigarro era contrabandeado. Isso não está contando no PIB, embora seja uma atividade, tá certo? Outra questão que o PIB não leva em conta os danos ao meio ambiente. Isso é importante, gente, porque não quer dizer que algum país ou uma região que esteja, ao ser analisado o PIB dela, cresceu esse ano. Bom, cresceu à custa do quê? O PIB não considera isso. Nós temos que ter outros mecanismos para avaliar danos, para avaliar poluição, para avaliar tudo isso, tá certo? Também ter a consciência de que não é uma medida de crescimento de longo prazo, tá? E aí a gente vai ver algumas questões que estão pululando aí no noticiário, que são as questões atuais, recentes, que o PIB, o noticiário tem mostrado.
A pandemia derrubou a economia de praticamente todos os países no segundo trimestre, ou seja, abril, maio e junho. Né? Essas quedas variaram aí de 3 a 20%, de acordo com os dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, para quase 30 países que já divulgaram o resultado do PIB, o PIB do período trimestral. A média dessa queda foi de 9,5%, ou seja, isso teve um reflexo muito grande na economia de todos os países, né? É natural que isso, aliás, isso já começou a acontecer no primeiro trimestre, né? Mas acentuou-se no segundo. Olha só, uma queda de 3 a 20% na economia, por isso que nós estamos vivendo em todos os lugares problemas muito sérios, né? A exceção nesse segundo trimestre foi a China, que ela cresceu 11,5% no período em relação ao trimestre anterior. Por quê? Porque ela já havia registrado no primeiro trimestre uma queda de 10%. Só que foi o primeiro local onde a doença se disseminou e que adotou medidas de isolamento e paralisação de atividades. Então, a economia dela foi a primeira a registrar os efeitos econômicos da pandemia no primeiro trimestre. Naturalmente, que como ela foi a primeira a aparecer com isso, ela também foi a primeira a se recuperar. E aí ela se recuperou e agora no segundo trimestre ela passou a ter um crescimento. E nós vamos ver que esse crescimento da China favoreceu inclusive o Brasil. Por que será? Vocês conseguem avaliar por que o crescimento da China favorece o Brasil? Nós vamos chegar lá. Olha só, o PIB do Brasil caiu 9,7% no segundo trimestre, os efeitos da pandemia. E esse PIB que nós temos agora no segundo trimestre, ele está igual, no mesmo patamar do final de 2009, ou seja, 10, 11 anos depois, nós estamos tendo um PIB igual ao que nós tivemos lá atrás. Agora, essa recuperação chinesa, né, ela alimenta a expectativa de que o restante do mundo também tenha voltado a ter essas medidas aí de reabertura, que a gente volte a ter. Agora, uma coisa que eu pus aqui para chamar a atenção de vocês, ó, o que acontece? Nós não temos essa medida, tá certo? A gente já falou que o PIB não mede atividades que não estejam dentro das atividades comerciais. Agora, o que acontece? Será que nós tivemos atividade informal nesse último trimestre? Eu chamo a atenção disso. O nosso PIB caiu muito, mas muito aumentou a atividade informal. Basta ver nas pequenas cidades, como Pereira Barreto, aqui na nossa região, talvez isso diminua, Suzanápolis, o tanto que aumentou as atividades informais, principalmente na questão da fornecimento de comida. Todo mundo resolveu vender alguma coisa. É torta, é panqueca, é marmita. Isso são atividades, é produção, só que não está passando formalmente, não está contribuindo no PIB. Tá? Então o que eu quero chamar a atenção é que, embora nós tenhamos tido essa queda significativa no segundo trimestre, mas nós também tivemos um aumento muito grande da atividade informal, de algumas atividades informais. Claro que outras, por sua vez, também tiveram queda, atividades que não são registradas, por exemplo, embora hoje é muito pouco usada, mas costureira, o pessoal deve estar procurando menos. Prestador de serviço, nós vamos falar sobre isso. Prestador de serviço, olha o tamanho do meu cabelo, vocês vão ver que o meu cabeleireiro deve estar bravo porque faz 5, 6 meses que eu não vou lá, não é? Mas é apenas para chamar a atenção de que algumas atividades informais não foram consideradas, porque não é considerada na formação do PIB, mas que nós tivemos um aumento muito grande por conta da pandemia também, porque as pessoas precisam sobreviver e no afã de sobreviver elas foram fazer algumas coisas, tá certo? A gente vai ver que o PIB afeta de forma diferente, ele é afetado de forma diferente de acordo com o setor da economia. Olha só, o efeito da pandemia sobre os setores foi desigual.
esse fechamento de lojas, shopping, bares, restaurantes, o setor de serviço é responsável por quase 70% do valor agregado do PIB. Ele recuou 9,7%. Ainda que o comércio varejista, que é contabilizado como serviço, ajudou a evitar um resultado pior, mas o setor de serviço é responsável pela maior parte do PIB e ele teve um recuo significativo, tá? Por conta desse fechamento todo aí, loja, shopping, bar, restaurante. E agora, gente, a propósito disso, é bom que a gente faça uma reflexão e um parênteses sobre o que está acontecendo. Nós estamos assim, no caminhar dessa pandemia, tentando melhorar, né? E essa classificação que o Estado tem aí de zona vermelha, zona laranja, zona amarela, as cidades ficam loucas para ter uma evolução, para poder abrir outros tipos de comércio. Eu até entendo a situação dos comerciantes, mas não pode haver abuso. Vocês viram agora nesse feriado prolongado, a televisão mostrou as estradas que foram para a praia e a estrada que veio para o interior. Não é, não é a época de viajar, gente. Sabe? As pessoas precisam ficar quietas onde estão, para evitar que a gente recue também na melhora que nós estamos tendo aí de contaminação e tudo mais. Eu fui domingo passado, tô quase todo dia, eu saio para dar uma volta de carro, para ver gente e tal, e eu vou até o Rio, aquela perto daquele tablado, não desço, passo lá de carro, dou uma volta, volto, venho até o porto. No domingo passado eu passei lá e eu tive a curiosidade de contar. Tinha 66 veículos lá. E aí tinha rodinhas de tudo, né? O pessoal para o carro, abre a tampa traseira, liga o som no último, e aí põe uma porção de cadeira em volta, faz uma roda de narguile, uma roda de tereré, roda de outras coisas. Gente, isso é aglomeração. E o setor, a vigilância sanitária está botando uma caminhonete todo dia, andando o dia inteiro com som, pedindo para as pessoas não se aglomerarem, que isso evita. As pessoas parecem que não estão acordadas. Acham que colocou a máscara e está blindado. Não é assim. Aí você vê as pessoas indo para a rua, quando poderia ir alguém da família, não, vai a família inteira. Pai, mãe, 3, 4 filhos, esse calçadão lota. Não é o momento disso não, tá? Se não, nós vamos ter um comprometimento do PIB mais para frente, ainda pior ainda, tá certo? Muito bem, voltando aqui aos setores. Então, o setor de serviço foi o mais afetado, por assim dizer, porque ele também é responsável por 70% do PIB. A indústria encolheu 12,3%. E esse encolhimento foi devido principalmente à queda na produção de produtos duráveis ou semiduráveis, como automóveis e vestiários. As pessoas não estão trocando de carro, as pessoas não estão comprando tanta roupa, embora alguns temem ir para a rua, né? Porque vem cá, você vai comprar roupa nova para ir aonde? Se você não está tendo onde ir, né? Agora, a questão dos não duráveis alimentos, itens de higiene, também contribuiu para amenizar essa retração na indústria, né? Aí vem uma coisa interessante. A agropecuária registrou um crescimento de 0,4%, enquanto todo mundo recuou 10, 12%, o PIB a agropecuária registrou um crescimento de 0,4%. Aliás, o que está mantendo o Brasil ainda num patamar de não caos é a nossa agropecuária, quer queiram, quer não. A demanda, o que acontece? O maior eixo da demanda é o consumo das famílias, recuou 12,5%. As famílias estão consumindo menos, né? E ainda que a demanda foi amenizada pela concessão desses benefícios do governo, como o auxílio emergencial a trabalhadores informais. Aqui eu faço um outro parênteses para dizer o seguinte, gente. Na teoria, não sei se algum de vocês recebeu benefício emergencial, mas o teor desse benefício emergencial é um auxílio emergencial para manutenção das famílias. Eu estou vendo loja de calçado, bar, tudo quanto é lugar, recebendo auxílio emergencial. Ou seja, eu conversei outro dia com uma pessoa que é ligada a uma conveniência. O dia que sai
nos dias que sai o auxílio emergencial, nossa senhora, é venda de cerveja que não tem fim, né? Açougue, mesma coisa. O pessoal acha que isso aí é para... Por que não se prepara? Porque veja só, ó, a redução desses pagamentos nos próximos meses é um dos fatores que deve afetar o ritmo da recuperação. Porque o governo já decidiu que os próximos 3 meses terá um auxílio de R$300, não mais de 600. Né? Então, se a pessoa tivesse segurado as pontas, ela teria conseguido manter isso mais tempo e tal. Aí vai começar a reduzir, vai, pô, mas não dá. Ué, mas também não é fazer churrasco, não é para essas coisas, é um auxílio emergencial. E também houve redução no consumo do governo. O governo reduziu o consumo, caiu o consumo do governo em 8,8%. Claro, se você for ver, todos os órgãos governamentais estão com trabalho home office, tudo virtual. Faz quanto tempo que o nosso fórum está fechado? Claro, o pessoal está trabalhando, e trabalhando muito, os funcionários. Estão nas suas casas trabalhando. Isso acabou gerando um custo maior para o funcionário, porque ele tem que trabalhar home office, ele tem que... Muitos deles nem estavam preparados adequadamente com equipamentos e tudo mais para fazer esse trabalho. Tiveram que se adequar, comprar outro computador, não sei o que, para poder atender a demanda de um trabalho público, né? Agora, lá não está gastando energia, não está gastando limpeza e tal, mas o cara está gastando na casa dele, tá? Outra questão, olha aqui, ó, a agropecuária cresce e impede queda maior do PIB. É isso que eu falei, o fato da agropecuária ter crescido impediu que a queda fosse maior. E desde o início do ano existia uma dúvida na agropecuária. Qual seria a atitude da China na compra de alimentos, de produtos alimentícios? Porque para evitar a difusão do coronavírus, e lá foi onde começou, eles impuseram algumas restrições na circulação de pessoas e de mercadorias, afetando a economia. Tá? Agora, esse impacto lá foi menor do que o previsto, mas afetou de maneira intensa o restante do mundo. Os chineses acabaram mantendo aquecido o mercado brasileiro de commodities, que são os produtos in natura que nós exportamos, né? E a gente exporta muito para a China, principalmente soja, principalmente carne. Então, com isso, a agropecuária repetiu no segundo trimestre a tendência do primeiro, ou seja, registrar uma taxa positiva na evolução do PIB. E isso foi importante de uma forma geral, porque segurou um pouco a queda. A queda foi de 9,7%. Imagine vocês se o setor agropecuário não tivesse crescido isso tudo, né? Nós teríamos tido uma queda muito maior. Olha só, as razões que levaram o PIB da agropecuária a serem positivos. No segundo trimestre, que é abril, maio e junho, ocorreram algumas das principais colheitas do país. Então, isso concentrou-se essas colheitas e isso então facilitou, né, o volume de vendas. Parte do setor de carnes foi aquecido pela China, que também manteve um bom desempenho. A soja, que é o carro-chefe das nossas lavouras, teve um recorde de produção. Para vocês terem uma ideia, só no segundo trimestre o país mandou 42 milhões de toneladas de soja para o exterior. A China ficou com 30 milhões dessa soja. Ou seja, isso dá o equivalente a mais de 70%, né, da nossa soja foi exportada para a China. Então, a China hoje, quer queira, quer não, por mais que falem um monte de coisa aí, a China é um grande parceiro comercial do Brasil. E isso tem um reflexo muito grande em toda a nossa economia, né? Porque nada, você tem uma exportação recorde dessa aí, que nós tivemos uma produção já muito boa de soja, que teve um recorde de produção, recorde de exportação, e 70% foi para a China, né? Isso faz com que o nosso PIB no setor agropecuário cresça e segure um pouco a queda
global. Outra importante cultura que é o café. O café vai ter uma previsão, segundo o IBGE, uma produção 18% superior a de 2019. Entendeu? Então, isso vai fazer também com que facilite o crescimento do PIB da agropecuária. O arroz também teve uma grande participação. Fazia 3 anos que a nossa produção estava em queda. E a produção subiu 7,3% em relação a 2019. Ou seja, então foi uma boa recuperação em termos de produção. Como vocês sabem, a agropecuária é um setor extremamente importante para o Brasil, mas que tem algumas peculiaridades, que é o fato de você depender fundamentalmente de clima, né? Você ter uma produção dependente das condições naturais, chuva, frio, geada. Olha o que está acontecendo agora, o nível de seca que nós estamos vivendo. Eu estou acompanhando pelos jornais, tem lugares aí que nas cabeceiras dos rios não está chovendo. Isso está fazendo com que reduza muito o volume de água nos rios. Tem cidades que vão ter problemas de fornecimento de água. Então, se você não tem chuva nem para abastecer a população, você também não está tendo chuva para... As lavouras devem estar passando por uma... né, terrível. Quem plantou lavoura de segunda safra aí de milho, se não for irrigado, está lascado, né? A gente está... Agora de manhã eu estava vendo a previsão, continua a previsão de tempo quente e sem chuva, quase que em todo o Brasil, e temporal no Rio Grande do Sul. Olha como é que nós temos, o nosso tempo é louco, né? Então, por isso que o setor agropecuário ele é extremamente importante, mas ele está sujeito a essas variações climáticas, né, severas. Mas então o café e o arroz também contribuíram para isso. A cana-de-açúcar foi outro ponto positivo. Nesse segundo trimestre a moagem foi 5% superior em relação a 2019, e o clima no segundo trimestre ajudou a maturação da matéria-prima. Então aumentou a produtividade e teve uma oferta 11% maior de subprodutos advindos da cana. Vocês sabem que hoje o que era subproduto na cana passou a ser produto também, né? Subprodutos são aqueles produtos que são produzidos ali como de forma não programada, mas que você tem subprodutos de uma determinada atividade. A cana sempre teve vários subprodutos, né? Um grande subproduto da cana é a palha, e que hoje é totalmente aproveitado. O bagaço, perdão, a palha não, o bagaço é totalmente aproveitado na produção de energia elétrica. Você vê que nós temos uma carência de produção de energia elétrica e hoje as usinas quase que todas estão se adequando e produzindo energia elétrica também, né? Mesmo já estão falando de produção de coisa da palha também. E tem uma série de torta de fio, tem uma série de subprodutos que passaram a ser importantes na economia do setor sucroalcooleiro, mas também no setor da economia global. Tá? Então a cana-de-açúcar foi outro ponto positivo nisso. O milho, que é o segundo maior volume de grãos do país, não teve grande efeito. Por quê? Porque a produção desse ano de milho deve ficar meio que parecida com a do ano passado, que foram 100 milhões de toneladas. O feijão está previsto ter um recuo de 4%, né? E aí é um ponto negativo na formação do PIB, porque você vai ter recuo na produção, então você vai ter, na contabilidade total, você vai ter uma diminuição do PIB em razão da produção de feijão, tá? E na pecuária, nós temos que o destaque ficou por conta da suinocultura, que teve alta de 6% nos abates de abril a junho, em relação ao igual período do ano passado, aumentou o abate de suínos. E os setores de bovino e de frango apresentaram queda de 9,7% e 1,6% respectivamente. Embora a gente exporte muito também bovino e frango, tá? E a previsão é que
a agropecuária voltará a ser favorável na composição do PIB do terceiro trimestre, que seria julho, agosto e setembro. Por quê? Porque nesse período nós temos colheitas importantes: laranja, algodão, milho safrinha, né? O milho safrinha é esse milho que é plantado fora de época. E as continuidades das colheitas de café e de cana-de-açúcar, que também vão se manter nesse trimestre, e isso provavelmente vai ajudar a que nós não tenhamos outra queda tão grande do PIB e que nós comecemos a recuperar a nossa economia. A verdade é que a nossa economia depende de vários setores, mas nos últimos anos a agropecuária está se afirmando como sendo um dos setores mais importantes da nossa economia. E ela é responsável hoje, quase que 40% do PIB é da agropecuária. A balança nossa de exportação, tem sido extremamente beneficiada com a produção agropecuária, as exportações agropecuárias. O Brasil hoje exporta muito e passou a melhorar, não está exportando só commodities, mas já tem alguma coisa já processada, suco de laranja e tudo mais. E a gente tem que ir melhorando nesse aspecto, né? Para você agregar valor no produto aqui no Brasil e depois exportar, tá? Mas eu fiz questão de trazer essas informações atuais do PIB para a gente ver como é que isso ocorre, né? Eu quero que vocês guardem aqueles conceitos principais do PIB, o que ele mede, o que ele não mede, o que entra, o que não entra, e também saber que, embora tenha sido uma pandemia que afetou globalmente o mundo, nós temos aí algumas possibilidades melhores, porque nós temos uma agropecuária forte e que deve continuar ajudando na recuperação dessa economia. Agora, eu particularmente acho que nós vamos demorar para que a gente voltar a ter o nível que nós estávamos antes da pandemia, mas isso não somos nós, é o mundo inteiro, né? Isso foi uma coisa que afetou o mundo todo e infelizmente nós temos agora que nos cuidar cada vez mais para a gente poder sair dessa. E isso depende também da gente, tá certo? Enquanto não se descobre a vacina, a gente tentar evitar ao máximo a proliferação da contaminação. E para isso nós contamos com vocês, que são jovens e tudo mais, para evitar aqueles encontros desnecessários, os churrascos. Vai ter a vida toda para fazer churrasco, gente. Vocês acham que eu também não estou me sentindo isolado? Eu moro sozinho, eu e um cachorrinho. E por isso que eu disse para vocês que todo dia à tarde eu pego o carro, saio e vou dar uma volta de carro para ver gente. Outro dia eu brinquei com uma pessoa, falei, por que você não... Ele está isolado também, falando comigo no WhatsApp, falei, por que você não sai? Pega o seu carro, sai para dar uma volta para ver gente. Falei, você que gosta de ver gente. Falei, eu gosto muito. Eu queria, na verdade, nesse momento, estar com vocês na sala de aula. Mas, infelizmente, nós não podemos. E aí a gente continua nessa saga de ser um contato remoto, tá bom? Tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus, um abraço.